Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio, ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, ou depois da meia-noite. E o que dizer sobre o caso de hoje? Provavelmente muitos de vocês já conhecem a história da mansão mal-assombrada da Madame LaLaurie, mas será que vocês sabem a história verdadeira? Porque assim, foi bem difícil separar o que era real e o que era ficção, nesse caso, porque apesar da história em si já ser terrível, as pessoas aumentaram ainda mais conforme os anos foram se passando. Então, como fonte para o vídeo de hoje, eu usei um livro que eu vou deixar aí na tela para vocês, eu vou falar também lá no final do vídeo. E o cara foi a fundo, ele fala bastante coisa, mas assim como no caso da Julia Tofana, que tinha toda uma questão histórica e um monte de coisa, eu vou focar mais realmente na história de Madame LaLaurie e no que aconteceu ao redor dela, da família dela e os seus crimes. Mas quem quiser aí ter uma noção maior e dar uma estudada mais na questão histórica, eu super recomendo esse livro. Ele realmente é bem real. A pessoa que o escreveu foi a fundo assim, foi atrás de documentos, tudo isso. Então, é uma fonte super confiável. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. No coração da Nova Orleans do século XIX, que sempre foi considerada como uma cidade repleta de vida, cultura e, claro, segredos, vivia uma mulher chamada Delphine LaLaurie. Na cidade, ela era mais conhecida apenas como Madame LaLaurie, uma socialite podre de rica que possuía uma das maiores mansões do tão famoso bairro francês. Porém, não se enganem, ela estava longe de ser aquela mulher sofisticada, tranquilona, mopaz. Muito pelo contrário. Por trás dessa fachada, ela escondia um segredo terrível e, por conta disso, até hoje a sua mansão é um símbolo do sobrenatural. Então, vamos lá. Marie Delphine McCarthy nasceu no dia 19 de março de 1787 em uma família muito rica. Só para vocês terem noção, a família era repleta de prefeitos, governadores, cavaleiros da coroa e, infelizmente, vários escravos. Todos os homens da família tinham formação militar e também eram comerciantes cheios de terra e propriedades, como, por exemplo, o seu próprio pai, Louis Barthélemy de McCarthy, que tinha sido um cavaleiro da Ordem Real e militar de São Luís. Já sua mãe, Madame Marie Jeanne Lovable, bom, ela era a maior anfitriã das festas mais bombásticas da cidade. Podemos dizer que ela amava uma boa festa. Não é à toa que todas iam até o amanhecer e em algumas delas incluíam roubar roupas e sapatos dos homens que tinham decidido nadar no canal. A coisa era bem animada. Como a história ela é bem antiga, 1700 a 1800 e pouco, não tem tanta informação sobre a infância de Delphine, mas muitas pessoas acreditam que se tivesse alguma coisa ruim, alguma coisa sombria ou algum tipo de trauma de infância, os seus pais com certeza iriam guardar aquilo às 7 chaves e jogar a chave fora. Afinal, naquela época, a reputação era uma das coisas mais importantes que a pessoa podia ter. O que sabemos é que, de acordo com seus vizinhos e amigos da família, ela era feliz, sociável e charmosa. Em 1807, a sua mãe acabou falecendo e pouco tempo depois o seu pai começou um relacionamento com uma escrava livre chamada Sophie Moussant. E em 1815, o casal teve uma filha chamada Delphine Emmersy McCarthy. E na época, a família morava em uma típica mansão colonial francesa
da Louisiana. Geralmente, elas tinham um porão elevado que servia para as épocas de enchentes, mas a família morava no andar principal, que tinha tudo o que eles precisavam. Já os escravos, que trabalhavam dentro da casa, ficavam em alojamentos anexos em um prédio separado, e os trabalhadores do campo ficavam ainda mais distantes. E agora, voltando para a Delphine, ou melhor, a Delphine principal dessa história, né, a Delphine LaLaurie, em 1800, quando ela estava com apenas 14 anos de idade, ela se casou pela primeira vez com um viúvo de 35 anos, chamado Ramon Lopes de Angulo de la Candelaria. Como sabemos, essa diferença de idade é absurda, mas infelizmente naquela época era o comum. Mas enfim. Na época, Ramon era oficial da coroa espanhola e também o segundo em comando do governador de Louisiana, e recentemente, muito recentemente, ele tinha acabado de perder a sua esposa em uma viagem de navio. Então, ao chegar em Nova Orleans em 1799, ele assumiu seu cargo e ele foi muito bem recebido pela galera local, incluindo o clã McCarthy. E pouco tempo depois, ele estava dando uns beijos e fazendo-se sabe-se lá o que com Delphine. Só que o que acontece? Em 1800, você não podia apenas dar uns beijos assim como quem não quer nada, ter relações íntimas e depois cada um seguir a sua vida. Não. Se você tinha relações com a pessoa, você era forçado a casar com ela. Quer dizer, mais ou menos, você poderia não casar, mas se você não casasse, isso seria um grande de um escândalo. E lembra que eu falei que naquela época a coisa mais importante era a reputação? Então, ninguém ali queria estragar a sua reputação. E assim como hoje, né, galera, a pessoa que mais se lascaria ali era a mulher, no caso seria a Delphine, porque ela que teria sido a pessoa responsável por seduzi-lo ou sabe-se lá o quê, mesmo que ela tivesse 14 anos de idade. É nojento, eu sei, mas era a realidade da época. E pouco tempo depois, Ramon pediu Delphine em casamento. E é aqui que as coisas começam a ficar bem ruins para Ramon. Parece que ele tinha um certo rancor e um certo ódio pela coroa, porque ele culpava eles pela morte da sua esposa, considerando que ele tinha insistido para que a viagem fosse um mês depois, mas eles insistiram que ele fosse naquela época, mesmo ele falando que aquela era a pior época para se viajar de navio. Ou seja, ele acreditava que se eles tivessem viajado na época que ele queria, a sua esposa ainda estaria viva, e com isso ele começou a virar rebelde. Uma coisa que ele fez, que ele definitivamente não poderia, era abrir a importação de escravos da África, só que ele já tinha recebido ordens da Espanha para não fazer isso, porque eles estavam em uma situação meio complicada, e só iriam abrir a importação depois que resolvessem as coisas e o ambiente estivesse mais pacífico nesse tipo de comércio. E para fechar assim com chave de ouro, ele se casou com Delphine sem a permissão da Espanha. Pois é. Ele até chegou a enviar a solicitação para se casar, mas ao invés de esperar a resposta, ele se casou mesmo assim, porque na cabeça dele não tinha motivo nenhum para que a coroa dissesse que não, então por que esperar, não é mesmo? Só que não foi bem isso que aconteceu. Em janeiro de 1801, 7 meses depois, ele recebeu uma carta de repreensão da Espanha dizendo que ele deveria ter esperado a resposta, e então, como castigo, como punição, ele perdeu todos os seus direitos, os seus empregos, tanto o oficial da coroa da Espanha, quanto o segundo em comando do governador, então agora ele não era mais isso, e ele também foi exilado para a Espanha. Ele se lascou total. Depois disso, enquanto estava exilado, ele começou a escrever várias cartas pedindo pelo perdão, e depois de alguns meses até que funcionou, porque ele foi perdoado. Reza a lenda que isso aconteceu depois que Delphine fez uma visita ali para a rainha, mas é difícil saber se isso é real ou não, já que existem muitas informações falsas na história de Delphine. Mas o que importa é que ele foi perdoado e agora ele estava livre e poderia se reencontrar com a sua esposa e viver felizes para sempre. Como na época Delphine estava grávida da sua primeira filha, ela decidiu esperar pelo marido em Havana e quando ele chegasse lá, eles voltariam juntos para Nova Orleans. Só que isso não aconteceu. Enquanto ele estava no navio para se encontrar com ela, o seu barco acabou atingindo um banco de areia e ele morreu.
E alguns meses depois, Delphine deu à luz a sua primeira filha, que Jesus Cristo tinha um nome gigantesco. Marie Delphine Francisca Borja Lopes e Ângulo de la Candelaria. Eu fiquei até sem ar de falar esse nome. Pra que tanta coisa? Após enterrar o marido e batizar a filha, ela voltou para casa e descobriu que Nova Orleans não estava mais sob domínio espanhol ou francês e agora era uma propriedade americana. Em 1807, ela se casou novamente, dessa vez com um homem chamado Jean Paul Blanc, de 43 anos de idade, que na época era um empresário bem-sucedido e um homem um tanto quanto interesseiro. Ele chegou na cidade já sabendo exatamente o que ele queria: dinheiro. Além de ser um empresário muito bom, ele estava associado no comércio de escravos e na política, e ele também tinha uma certa relação muito boa com dois piratas, porque sim, piratas existiam, e esses dois eram irmãos chamados Jean e Pierre Lafitte. E digamos que assim que Jean Paul Blanc viu Delphine pela primeira vez, foi amor à primeira vista, pela sua herança. Além de ter recebido $33 mil de herança após a morte do marido, a sua mãe também havia lhe deixado uma plantação no centro da cidade, 52 escravos, além de gado e equipamentos agrícolas. Já o seu pai tinha lhe dado outra plantação, uma propriedade e mais 26 escravos. E hoje em dia, isso tudo seria equivalente a $2 milhões. Ela era rica. Podre de rica. Depois de se casarem, Jean Blanc comprou uma casa de 2 andares na rua Royal and County, que fica perto do rio Mississippi, e ficava ao lado do Banco de Louisiana, que era exatamente o local onde ele trabalhava como diretor. Obviamente, os dois viviam uma vida bem privilegiada, e por todo mundo que via de fora, eles eram um casal poderosíssimo. Porém, o nosso querido Jean Blanc era um homem extremamente corrupto. E quando ele morreu, além de deixar Delphine com 5 crianças para cuidar sozinha, ele também lhe deixou uma dívida bem gorda. Ela teve que usar praticamente todo o seu dinheiro para pagar essa dívida, que era de $160 mil naquela época. E para conseguir quitar isso, ela teve que dar sua propriedade para o tribunal em 1816, só podendo ficar com seus itens pessoais, e pelos próximos 10 anos ela teve que leiloar muita coisa, incluindo várias propriedades de Jean e também alguns escravos, mas quando uma das propriedades foi para leilão, ela conseguiu pegar uma parte de volta. De acordo com os registros da época, 8 dos seus escravos morreram em um período de 5 anos por motivos desconhecidos. Mas, hoje em dia, com base em todas as informações que nós temos, acredita-se que esses foram os primeiros escravos que ela torturou e matou. E guarda essa informação, porque voltaremos a falar sobre isso mais na frente. E ignorem que a minha maquiagem tá meio borrada agora, porque o meu olho simplesmente decidiu ficar irritado. Então eu tive que dar uma pausa bem longa aqui na gravação desse vídeo e estragou a maquiagem inteira. Então vamos fingir que tá assim, perfeita. Perfeita. Em 1824, o pai de Delphine acabou morrendo e, como ele era extremamente rico, ele deixou uma herança assim bem da boa para os seus filhos, e isso com certeza ajudou e muito Delphine. E agora vamos para o marido número 3. Seria esse o cara ideal? Acho que não. Leonard Louis Nicolas LaLaurie nasceu no dia 6 de dezembro de 1802, há muito tempo atrás, no sudoeste da França. Ele era filho de Françoise Despentes, que era uma dona de casa, e de Anne-Marie LaLaurie, que era médico e presidente da Sociedade Agrícola. Ele chegou a frequentar 2 escolas de medicina, porque, não sei, mas não sei se antes, nessa época, tinha que fazer 2, porque hoje em dia você faz a faculdade e depois você tem a residência. Eu não sei se seria tipo isso, ou se ele tava afim, assim, de estudar, entendeu? Ele falou, vamos fazer 2, porque quanto mais conhecimento, melhor. E ele mantinha contato com a sua família pelo menos uma vez por mês. Lembrando que naquela época não tinha celular, não tinha telefone, essas coisas, então eles tinham que mandar cartas. E como as cartas iam de navio, elas demoravam, tipo, isso aí mesmo, um mês pra chegar. Era realmente uma forma, assim, de contato bem rápida, graças a Deus. Eu até assisti uma série chamada, eu acho que era 1823,
ou 1923. Acho que era 1923, que é tipo antes de Yellowstone, que é aquela série super famosa. Eu assisti as duas que tem antes, mas eu ainda não assisti Yellowstone. Mas enfim. E nela tem uma parte que mostra isso, né? Que a família mandava carta dizendo: socorro, ajuda a gente. E tipo, só chegava 3 meses depois. Imagina o caos. Eu só soltei essa informação assim completamente inútil para dar um contexto mesmo. Porém, em 1824, Leonard decidiu fazer a sua vida em Louisiana, tentar a sorte, considerando que a cidade estava ali bombando e muita gente estava se mudando para aquele local. E como uma forma de dar um certo boom em sua carreira, ele enviou uma carta para o jornal local pedindo que eles enviassem ali algumas informações e fizessem um certo merchan dele na cidade. E essa carta dizia o seguinte: Senhor, peço-lhe que anuncie que um médico francês acaba de chegar a esta cidade, que está familiarizado com os meios, recentemente descobertos na França, de destruir corcundas. E em 1826, uma das filhas de Delphine precisou de ajuda desse médico, porque parece que ela estava começando a ficar corcunda, e foi então que o fogo da paixão acendeu. Na época, ela estava com 38 anos de idade, e ele com 24. Apesar de ser muito comum que os homens mais velhos tivessem casamentos com crianças, né, de 14 ou algo do tipo, não era muito comum assim ter mulheres mais velhas com homens mais jovens. E isso meio que fez com que muitas pessoas vissem Leonard como um interesseiro, como se ele estivesse com Delphine apenas por conta do dinheiro. Mas é aquela coisa, nunca saberemos. O que sabemos é que pouco tempo depois ela ficou grávida. 5 meses após o nascimento do filho, lá estavam eles no cartório para se casarem. E a partir daqui, o casamento começou a ir de mal a pior. Pra quem via de fora, meu Deus, eles eram um casal perfeito, estavam super bem, eles eram engraçados, power couple, aquela coisa toda, mas as coisas não eram bem assim. De acordo com os amigos mais próximos da família, eles viviam brigando e se separaram em diversas ocasiões, mas no fim eles sempre acabavam voltando. Nos primeiros anos do casamento, os LaLauries viveram na plantação ribeirinha de Delphine, mas ela já estava de olho em uma mansão que estava em construção na esquina da Rua Royal com a Rua Governor Nichols, que se chamava Rua Hospital. E em 1831, ela conseguiu comprar 2 lotes, onde ficava a mansão e a ala de serviço, com cozinha e senzala. Em novembro de 1832, ela enviou uma petição para os tribunais solicitando separação da cama e da alimentação do marido, ou seja, ela queria praticamente se afastar dele o máximo possível. E o mais bizarro é que ela tinha que enviar uma solicitação para um tribunal para fazer isso. Mas, né, era da época, né, fazer o quê? E nessa solicitação, ela disse que ele a tratava muito mal, chegando a ser violento e abusivo com ela. Não sabemos se apenas ele era abusivo ou se ela também era, então fica aí o questionamento. Mas foi nessa época que ela começou a torturar os seus escravos. O que acontece? Na sociedade escravista, você poderia dar um certo castigo aos seus escravos caso eles não se comportassem como você queria. Porém, era proibido por lei usar violência excessiva, e isso também era muito mal visto pelo público. E um decreto chamado Code Noir, que tinha sido criado lá em 1724, dizia que matar ou mutilar escravos em qualquer parte de seus corpos poderia causar pena de confisco dos referidos escravos, e os mestres, assim infratores, estariam sujeitos a um processo criminal. No entanto, era permitido colocar escravos em ferros e fazê-los chicotear com varas ou cordas. Só que quem tinha dinheiro apenas pagava a multa e continuava ali fazendo o que bem quisesse. Entre 1816 e 1834, Madame LaLaurie possuía pelo menos 54 homens, mulheres e crianças que variavam de idades entre 12 e 31 anos. Chocantemente, ela até libertou alguns deles, mas com o resto ela causava o terror. Por conta da extrema violência, em 1824 ela teve que ir a julgamento por esses abusos, mas foi absolvida logo depois. Isso só aconteceu porque nenhuma testemunha se apresentou para dar o seu depoimento. E é aí que entra outro ponto. Pessoas negras não podiam acusar pessoas brancas. Quem eram as pessoas brancas? Os ricos, comerciantes, governadores, enfim. E quem eram os negros? Escravos.
Ou seja, a vítima não podia acusar o seu abusador. E foi exatamente por conta disso que nenhuma testemunha apareceu. Em apenas 4 anos, 12 dos seus escravos morreram, mas não sabemos as causas de suas mortes, apesar de que fica meio que subentendido que todos eles foram assassinados por Madame LaLaurie durante as suas sessões de violência. O nível era tão alto que os rumores começaram a se espalhar pela cidade e um advogado foi enviado até a mansão para dar uma olhada. Mas, infelizmente, ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência de maus tratos. De acordo com muitos moradores da região, logo após a saída do advogado, eles viram uma jovem, que no caso era uma jovem escrava, correndo pelo telhado, tentando fugir de um castigo. E durante essa fuga, infelizmente, ela acabou caindo do telhado e morrendo. Aparentemente, seu nome era Lia, e acredita-se que enquanto escovava o cabelo de Delphine, ela acabou puxando muito forte sem querer, ou não, mas eu acho que foi sem querer, e isso fez com que Delphine ficasse 100% furiosa. Após esses novos relatos, uma nova investigação foi feita e dessa vez os LaLauries foram considerados culpados por crueldade e então, como sentença, eles tiveram que dar 9 escravos. Só que isso não serviu de absolutamente nada, porque um dos parentes dos LaLaurie foi resgatar os escravos e então deu eles de novo para Delphine. E se existia alguma dúvida de que ela torturava seus escravos, isso iria acabar rapidamente. Na manhã do dia 10 de abril de 1834, os moradores de Nova Orleans acordaram com a comoção de um enorme incêndio na mansão de Madame LaLaurie. No meio desse caos, uma parte da casa foi destruída, e foi assim que a população se deparou com 7 escravos que estavam famintos, torturados e acorrentados em uma parte superior da propriedade. E imediatamente eles foram resgatados e levados para a Câmara Municipal para ficarem em segurança. A raiva e a indignação foi tão grande que a população começou a destruir a casa, mesmo que ela já estivesse sendo destruída pelo fogo. E só para vocês terem noção, lembre-se que era uma época onde a escravidão era aceita, onde as pessoas comercializavam outras pessoas assim tranquilamente. Então, para ser tão chocante ao ponto de todo mundo ficar extremamente com raiva, é de se imaginar todo o terror que aquelas pessoas sofreram. Antes que os escravos fossem encontrados, alguns vizinhos que chegaram primeiro, eles até ajudaram os LaLauries a tirarem seus itens pessoais, considerando que o fogo tinha começado na cozinha e não na ala principal, então tinha sido um pouco mais afastado. E eles estavam ali tentando ajudar para ver se eles conseguiam recuperar alguma coisa, afinal eles tinham filhos, né, crianças e tal. E assim que eles perceberam todos os segredos sombrios que estavam escondidos ali dentro, eles se voltaram rapidamente contra os LaLaurie. Existem vários relatos e o nível de horror varia bastante, mas eu tenho algumas imagens de como eram esses locais onde os escravos ficavam. E eu vou deixar aí na tela para vocês, porque eu acho que dá pra gente ter uma boa noção do nível. Obviamente não são imagens gráficas, é apenas realmente o local, e eu acho que, obviamente, não era nem como era na época, já que era 1800 e bolinhas, mas é como ele foi reconstruído. Muitos acreditam que ela começou a descontar suas frustrações em seu casamento nos escravos. Parece que antes de se casar com o Dr. LaLaurie, Delphine nunca havia sido acusada de maltratar ninguém e não existiam relatos disso. Ou talvez ela apenas parou de se importar em tentar esconder. Tudo é possível. E mesmo sendo uma das mulheres mais cruéis de toda a história, ela ainda tinha um escravo que mantinha a sua lealdade. No meio de todo o caos, toda a gritaria, toda a confusão, o seu cocheiro, que vamos chamar de James, ele pegou a carruagem e então levou até os LaLaurie para que eles conseguissem fugir. Só que todo mundo viu o que estava acontecendo, né? As pessoas raivosas se viraram, estavam vendo ali a família fugindo, assim como se nada tivesse acontecido. E eles ficaram chocados com o fato de que James ainda os estava ajudando. Mas o choque passou rapidinho, porque rapidamente o choque se tornou em mais raiva e eles começaram a tentar puxar os cavalos, puxar as carruagens e até mesmo arrancar a família de dentro da carruagem. Mas eles conseguiram fugir. Eles foram até as docas de Nova Orleans, no lago Pontchartrain, onde tinha uma escuna esperando por eles. E ao olharem para trás, eles viram a multidão se aproximando e eles até chegaram a alcançar a carruagem, só que a família já estava na escuna.
E, infelizmente, essa multidão também acabou matando os cavalos, que não tinham nada a ver com isso. Como vocês já perceberam, toda a história de Madame LaLaurie é repleta de mistérios, tanto da sua infância, quanto a sua motivação para torturar pessoas inocentes que não tinham nenhuma escolha, infelizmente, naquela época. E, obviamente, o que diabos aconteceu com a família após eles escaparem. Então, um poeta americano chamado William Cullen Bryant publicou um jornal que revela esse mistério. Ele disse que no dia 24 de junho de 1834 ele partiu de Nova York para a França e que se lembrava perfeitamente de uma linda mulher francesa chamada Madame LaLaurie como sendo uma das passageiras. Ele até falou sobre os seus crimes e sobre o incêndio em sua propriedade que revelou os escravos torturados. William também escreveu que Delphine e sua família passaram um tempo em Nova York antes de voltarem para o seu país natal. O casal chegou a morar em Paris e os seus filhos os visitavam para estadias mais prolongadas, pelo menos até Leonard LaLaurie ficar de saco cheio das reclamações de Delphine e ir embora para Havana. Pouco tempo depois, mais membros da família se mudaram de vez para Paris e eles tinham casas um do lado da outra para ficarem juntos. E foi confirmado que Marie Delphine LaLaurie morreu no dia 7 de dezembro de 1849 em Paris, dentro de sua própria casa, mas não sabemos a causa da sua morte. Porém, algumas cartas entre ela e os seus filhos mencionam a doença persistente que ela sofria e provavelmente ela morreu por conta dessa doença. Até hoje existem diversas versões sobre ela, mas a grande maioria é rumor ou uma forma de aumentar algo que já é terrível e desumano de qualquer jeito. Para quem se interessar mais pela parte histórica dessa época, eu recomendo muito o livro Madame LaLaurie, Mistress of the Haunted House, que é o livro mais confiável sobre essa história e foi o que eu utilizei para a criação desse roteiro. Então, para quem quiser, quem tiver esse interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma lida e saber um pouquinho mais sobre essa época. E claro, não poderíamos ficar sem falar sobre a parte sobrenatural. A mansão da Madame LaLaurie em Nova Orleans, que fica na Rua Royal, se tornou um dos maiores centros turísticos do French Quarter após se tornar uma das mansões mais assombradas do mundo. Por quase 200 anos, o que mais teve foram relatos sobrenaturais de pessoas que afirmaram terem visto ou ouvido coisas estranhas pela casa. Ou melhor, pela mansão. Em um dos quartos, por exemplo, onde os escravos ficavam, que seria, acredito eu, que aquelas imagens que eu mostrei pra vocês, seria naquele local, as pessoas afirmam terem ouvido gemidos ou até mesmo passos ecoando pela casa. E, obviamente, por conta de todo o histórico, de todo o terror que as pessoas sofreram lá dentro, é normal as pessoas saírem de lá dizendo que tiveram energias muito pesadas. Alguns anos após o incêndio, a casa chegou a ser convertida em apartamentos e em 1894, um dos inquilinos acabou sendo brutalmente assassinado dentro do seu próprio quarto. Quando o corpo foi encontrado, muitas pessoas perceberam que o local parecia ter sido saqueado e, por conta disso, a polícia chegou à conclusão de que tinha sido um assalto que deu totalmente errado, mesmo que nenhum item de valor tenha sido levado. Parecia mais como se alguém tivesse bagunçado o local e tirado algumas coisas completamente aleatórias para simular um assalto. Mas algo interessante é que um de seus amigos chegou a dizer que antes de morrer, esse homem lhe disse que tinha um demônio dentro da casa e que ele não iria descansar até que ele morresse. Em um outro momento, a mansão chegou a ser uma escola apenas para garotas do século XIX. No começo tinha sido uma escola mista, mas por conta dos valores da época e talvez alguns escândalos, não sei, ela foi convertida para uma escola para meninas. Só que não demorou muito tempo até que tivessem alguns relatos de agressões físicas. Do nada, as meninas começavam a correr pelos corredores à procura dos professores, onde elas arregaçavam as mangas e mostravam vários ferimentos e hematomas. E quando os professores perguntavam quem tinha feito aquilo, elas apenas respondiam: aquela mulher. Naquela época, essas meninas eram muito jovens, então elas provavelmente nunca nem tinham ouvido falar na Madame LaLaurie. E é bem provável que alguém comentasse com elas alguma coisa porque elas tinham 6 a 8 anos de idade. Apesar dos quase 2 séculos que se passaram desde o incêndio em 1834, os eventos daquele ano ainda são contados hoje em dia como se tivessem ocorrido ontem.
Os fatos são transformados em histórias de brutalidade e tortura, até que a verdade se torne um emaranhado confuso que nunca pode ser desfeito. Quanto mais pesquisa se faz, mais confusa toda a história se torna. A casa praticamente se transforma em uma entidade própria. A mansão original de Nova Orleans, ocupada por LaLaurie, não sobreviveu. Após o incêndio, ela ficou completamente destruída, até ser reconstruída por Pierre Trustour em 1838 e assumiu a aparência que tem hoje. E só foi depois dessa reconstrução que teve, o apartamento e também a escola para garotas. E se você adora assistir séries e filmes que retratam esse tipo de pessoa ou história, a Madame LaLaurie foi retratada na 3ª temporada de American Horror Story, que é a temporada Coven. Obviamente, a história é bem diferente, é bem exagerada, e praticamente pega todos os rumores e invenções sobre Madame LaLaurie e coloca nessa personagem, mas é uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, de assistir isso, porque eu acho que se tivesse um filme seria muito pesado. E é interessante que nessa temporada também mostra uma outra personagem bem famosa de Nova Orleans, que teve aí uma presença mais ou menos na mesma época. Ela nasceu em 1801 e morreu acho que em 1881, que o nome é Marie Laveau. Eu posso trazer até depois pra vocês a história. Comentem aqui se vocês querem e aproveitem esse Halloween pra maratonarem American Horror Story. E antes, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acham que esses relatos sobrenaturais são reais ou apenas invenção de cabeças bem férteis. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Então é isso, até amanhã!